Vamos falar um pouquinho hoje sobre esclerose múltipla, que é um dos temas que eu mais gosto de estudar, que eu gosto de comentar bastante, é uma das minhas áreas de atuação. E sobre o diagnóstico, como é feito o diagnóstico da esclerose múltipla? Um dos pontos que eu gosto bastante é de história, sempre gostei de história, desde a época de colégio, cursinho, sempre achei bastante. Porque você conhecendo a história, você não fica fadado a repeti-la. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, Napoleão, quando teve a guerra lá da Revolução Francesa, acabou perdendo para a Rússia e depois na Segunda Guerra aconteceu algo muito parecido. Então assim, é importante a gente saber a história. Então vamos falar um pouquinho sobre a história da esclerose múltipla. Qual foi o primeiro relato que tem na literatura, tá? Como chegou até hoje o nosso diagnóstico. Então o primeiro relato que tem é sobre a Virgem de Liduína, que era uma moça que vivia na Holanda, que ela gostava de patinar. Por volta dos seus 15, 16 anos, ela teve um quadro de fraqueza nos membros inferiores que deu dificuldade para ela, que parecia um quadro que a gente chama de surto, que é característico da esclerose múltipla. Depois de algum tempo, com rezas, tá? Na época não tinha muita coisa, não tinha como chegar no diagnóstico, ela teve uma melhora, que também, de novo, é a característica da esclerose múltipla, que a gente chama de recorrente e remitente. Tem um surto, a pessoa tende a ter uma recuperação, às vezes total ou parcial, passa um tempo, ela volta ao quadro normal ou de novo, se estabiliza o quadro, depois de um tempo, se não tiver um tratamento adequado, um novo surto, que é o que aconteceu com a Virgem de Liduína. Depois de alguns anos, em torno dos 30 e poucos anos, infelizmente ela acabou falecendo. E a Virgem de Liduína, ela é a santa padroeira dos patinadores. Não sei se vocês conheciam isso, quem gosta de patinar. Aqui no nosso país é mais difícil. Países de clima temperado, onde tem gelo, tá? Tem mais patinadores. Aqui é mais complicado, então acredito que poucos saibam que ela é a padroeira dos patinadores, né? Mas o caso mais emblemático é de Auguste d'Este, tá? O interessante dele é um inglês que ele fez um diário, tá? Escrevendo sobre sua patologia. E no diário a gente via a letra dele, a letra no começo muito bonita e com o decorrer da doença a dificuldade para escrever. E tem alguns relatos interessantes dele, que ele fala que foi numa viagem, se eu não me engano, para a Áustria e no meio do caminho ele teve um negócio que a gente chama de neurite óptica. O que é a neurite óptica? Uma lesão do nervo óptico. O paciente para de ter uma dificuldade para enxergar. Quando movimenta o olho, tem uma dor retroocular, isso é atrás do olho. E até na volta da Áustria, de novo da viagem, teve uma recuperação, como eu disse, caracterizada pelo surto-remissão. Ele teve uma recuperação. Interessante também os relatos de como eram tratados os sintomas dele naquele momento. Por exemplo, colocavam sanguessugas nele, que tinha aquela teoria do sangue ruim, né? Colocando da bile, né? Então ele colocava sanguessuga para tentar tirar esse mal dele. Segundo ele, também teve um relato que ele entrou na banheira e colocaram choque nele para poder melhorar esse quadro clínico. Olha que loucura! Uma banheira com água e levando choque, tendo choques, né? Levando numa água, que perigo! Tá? E relatos que está escrito no diário dele. Olha que interessante. Passou-se um tempo e uma das pessoas que estudaram também esclerose múltipla se chama Jean-Martin Charcot, um francês. Curiosidade de Charcot. Primeiro, ele é o pai da neurologia. Graças a ele que eu estou estudando, faço neurologia. Ele foi o primeiro a estudar as patologias neurológicas. Ele era muito amigo de Dom Pedro II, nosso segundo imperador. Inclusive, Charcot que fez o atestado de óbito de Dom Pedro II. Se eu não me engano, Dom Pedro II levou uma arara para Charcot de presente lá na França, de tanta amizade que eles tinham. E Charcot escreveu inúmeras doenças neurológicas. Ele foi mestre de vários neurologistas famosos que a gente estuda até hoje. E entre elas, das doenças descritas por Charcot, foi a esclerose múltipla. Inclusive, ele estava acompanhando uma paciente que ele acabou chamando para ela trabalhar na casa dele, que é uma paciente com esclerose múltipla, na casa dele para ele acompanhar o decorrer da doença, para ver como era a história natural da doença. E Charcot fez relatos brilhantes da esclerose múltipla. Apenas em 1955, 56, nós tivemos os primeiros critérios da doença,
que é os critérios que a gente chama de Shoemaker. E lá ele comenta que uma das principais características da doença é algo que a gente chama de disseminação, espaço e tempo. O que é isso? De novo, é a característica do surto, né? Surto e remissão. Então, eu tenho que ter surtos em tempos diferentes, tá? Então, disseminação no tempo, o que eu quero dizer? Eu tenho um surto agora, passa 2, 3, 4 meses, teve um novo surto. Então, é uma disseminação no tempo. Disseminação no espaço, locais diferentes no cérebro. Lá no córtex, por exemplo, e outro na medula. Então, locais diferentes. Essa é a principal característica da esclerose múltipla. Disseminação, espaço e tempo. Vou fazer um parênteses. Tem vídeo aqui falando sobre esclerose múltipla no canal, depois vocês deem uma olhada. Mas, voltando um pouquinho, o que é esclerose múltipla? Uma doença autoimune, onde nosso sistema imunológico, anticorpos, linfócito T, macrófago, acabam atacando uma região no nosso sistema nervoso central, na nossa cabeça e na nossa medula, que é a chamada bainha de mielina. Então, são anticorpos, tá? Sistema de defesa que acaba atacando essa bainha de mielina, levando a esse quadro que a gente chama de surto. Ok? Fechando parênteses. Voltando para a doença. Disseminação, espaço e tempo. Principal característica. Então, nós, médicos, neurologistas, quando estamos diante de uma pessoa jovem, principalmente mulher, não quer dizer que pessoas mais idosas não tenham, mas é mais raro. A média é de 20 aos 40 anos, abaixo dos 20 pode acontecer, acima dos 40 também, mas é mais raro. Estou diante de uma pessoa jovem, 30 anos, mulher, que é a principal epidemiologia, é mulher jovem. Com quadro que a gente caracteriza um surto, tá? Lembrar de esclerose múltipla e sempre procurar a disseminação, espaço e tempo para a gente aventar o diagnóstico. O salto maior foi em torno de 80, 83, quando surgiu a ressonância. A ressonância é obrigatória para a gente chegar no diagnóstico da esclerose múltipla. Precisamos da ressonância. Tomografia, não aparece as lesões. É um exame legal para outras doenças. De novo, olhe no canal AVC. Lá eu falo bastante da tomografia. Aqui não, aqui é a ressonância. Eu preciso de uma ressonância. Tá? E ressonância de boa qualidade. Porque tem algumas ressonâncias, infelizmente, que são muito ruins, que a gente não vê tantos detalhes. Tá? E com o aumento da tecnologia, a gente consegue melhores detalhes para caracterizar melhor a doença. Ok? Mas então, na década de 80 que surgiu esse boom, que é a ressonância, que ajudou a gente a entender um pouquinho melhor e caracterizar melhor as lesões da esclerose múltipla. Em 2000, nós fizemos o primeiro critério que a gente usa bastante, que é os critérios de McDonald. 2001, depois 2005 revisado, 2010 nós tivemos outro, e a gente usa atualmente 2018, tá? Que é também o critério do McDonald's, tá? Que, de novo, não foge muito da disseminação espaço-tempo. Então, eu tenho que caracterizar 2 surtos, pelo menos, tá? Em tempos diferentes e em topografias diferentes. E a ressonância me ajuda. A ressonância, como que eu vou ver? Eu vou ver lesões em locais diferentes. Então, uma no córtex, outra na medula, outra na região do cerebelo, tá? E isso me ajuda no diagnóstico. Pessoas que já ouviram falar de esclerose múltipla devem ter comentado com o médico, né? O médico já ter discutido que são lesões no cérebro, branquinhas. E lesões branquinhas, nós temos mais de 200 tipos de doenças que podem ocasionar. Então, desde Shoemaker, lá atrás, na década de 50, ele falava o quê? Esclerose múltipla é uma doença de exclusão. Então, assim, a primeira vez que chegou um paciente, eu estou desconfiando de esclerose múltipla, estou conversando com ele, a ressonância até bate com lesões características de esclerose múltipla, porém, ele não tem outros exames que excluem outras doenças, eu não consigo dar o diagnóstico. Eu já tive pacientes que reclamaram até de mim porque eu não falei muito na primeira consulta, porque, de novo, é uma doença de exclusão, eu não gosto de falar enquanto eu não tiver outros exames. Vou contar uma historinha. Tive um caso de um paciente que veio, que tinha uma lesão isolada na região de tronco cerebral, tá? Que é uma região mais atrás aqui do nosso cérebro. E era uma lesão estranha, diferente, mas encaminharam ele falando que era esclerose múltipla. Eu pedi para ele vários exames para excluir outras causas e desses exames veio uma deficiência de vitamina B12.
Ele veio com uma doença que não tinha cura, depois no final era uma doença que tinha cura, que era repor a vitamina B12. Então assim, de novo, não vamos dar o diagnóstico na primeira consulta. Tem que excluir outras causas. Que causa? AVC é muito comum. Apesar das lesões de AVC serem um pouquinho diferentes, algumas podem se confundir. Tá? Então tome cuidado. Deficiência de vitamina B12, infecções, então, por exemplo, hepatite B, hepatite C, até HIV pode levar lesões no cérebro. Doenças reumatológicas também, lúpus, Sjögren é um pouquinho diferente, mas lúpus é um dos diagnósticos de exclusão. Então, de novo, a ressonância é obrigatória, eu preciso, mas também preciso de outros exames para dar o diagnóstico diferencial. Esclerose múltipla é uma doença de exclusão. Tá? A ressonância, voltando, eu preciso dela, preciso de uma ressonância bem feita, com algumas sequências específicas, que não cabe a gente ficar falando aqui no vídeo, tá? E ela vai mostrar algumas lesões. Então, lesão que a gente chama periventricular, lesão subcortical, lesão infratentorial, que aí pegaria tronco cerebral e cerebelo, lesão medular. Então, essas lesões que nós vamos atrás. E com as novas tecnologias, eu consigo ver no meio dessa lesão sempre um negócio que a gente chama de vênula. No meio de uma lesão passa uma vênula. Em todas as lesões de esclerose múltipla, no meio passa uma vênula. E com as novas ressonâncias, de 1,5 Tesla, uma ressonância boa, que a gente consegue ver, e de uma de 3 Tesla a gente consegue, principalmente numa sequência chamada SWI. De novo, não vale a pena entrar em detalhes aqui, que é mais para público médico, né, e futuros médicos. E nossa abordagem aqui não é tanto isso. Eu quero alcançar mais pessoas para saberem o que é a doença em si, ok? Então, a ressonância vai me mostrar isso daí. Um dos pontos também que é meio chato para chegar no diagnóstico de esclerose múltipla, mas me ajuda tanto para chegar no diagnóstico quanto para excluir outras causas, é a coleta do líquor, que é o líquido cefalorraquidiano, tá? Que é o líquido da espinha, né? Que é conhecido leigamente. É chato coletar, mas é um passo que, assim, em muitos casos ajuda a gente a chegar no diagnóstico. Esclerose múltipla, infelizmente, não tem um exame específico. Eu faço, tá aqui o seu exame, deu positivo, é esclerose múltipla. Não tenho. Como eu digo para os pacientes, é um quebra-cabeça. Então, eu tenho que montar esse quebra-cabeça. As lesões da ressonância, os exames de sangue que excluem outras causas e o líquor. O líquor, principalmente, com algo que a gente chama bandas oligoclonais. O que é isso? Vamos lá. É a produção intratecal de imunoglobulina. Traduzindo, é a produção de anticorpos que não tem no sangue e tem na cabeça. Tá? É específico de esclerose múltipla? Como eu disse há pouco, não tem nada específico de esclerose múltipla, mas ajuda no diagnóstico. Tem outras doenças que dão bandas positivas, mas se eu tiver lesões características, exame de sangue tudo negativo e bandas positivas, 2 ou mais, me ajuda a chegar no diagnóstico. E no último critério, olha que legal, as bandas oligoclonais, ela entrou como critério de disseminação no tempo. Então, por exemplo, eu tenho uma lesão, tá? Ou duas lesões, vamos falar de duas que é melhor. 2 lesões, tá? No cérebro, uma cortical e outra medular, por exemplo. Eu fecho o critério de disseminação no espaço, mas não consigo fechar no tempo, porque eu não tenho impregnação, às vezes, que impregnação é quando eu jogo contraste e tem um processo inflamatório ali, a lesão fica contrastando, que a gente comenta. Se eu não tenho isso, se eu tiver bandas oligoclonais, ela fala em disseminação no tempo. Então, eu consigo fechar a disseminação no espaço e disseminação no tempo, fechando o diagnóstico de esclerose múltipla. Ok? Então, é isso são essas etapas para a gente chegar no diagnóstico. Não é simples. De novo, não é na primeira consulta se o paciente chegar só com o exame. Claro, tem que ter a clínica é de suma importância, tá? Porque é através da clínica que a gente vai pedir o exame. Poucos casos que a gente chama de risca, síndrome radiológica isolada, que o paciente faz uma ressonância por outras causas, que a gente vai acabar ver a lesão lá, faz uma ressonância por causa de dor de cabeça, vê a lesão característica de esclerose múltipla e a gente vai acabar investigando. Contudo, na maior parte dos pacientes, o paciente tem um sintoma, faz a ressonância e aí que a gente começa a investigação. E através dessa ressonância, líquor,
Outros exames, como o chamado potencial evocados, me ajuda, visual, somatosensitivo, e exames que excluam outras causas. E só depois disso eu vou chegar com o paciente e explicar que ele tem um diagnóstico de esclerose múltipla. Como eu disse, teve alguns que ficaram bravos. Tem uma paciente que falou que eu fui até meio antipático no começo. É porque eu não gosto de ficar falando. Porque de repente vem um exame diferente, como a deficiência de vitamina B12, aí eu falei que era esclerose múltipla, vai mexer muito com a cabeça do paciente. Então, de novo, o ideal, investiguem e depois a gente fecha o diagnóstico. Tá? Ok? São essas etapas. Ressonância, exame de sangue, exame de líquor. E o líquor muitas vezes é essencial, apesar de ser chato, e é chato mesmo. Tá? Tanto para o paciente, até para quem está coletando também. Não é tão agradável muitas vezes fazer a coleta. Ok? Um abraço, espero vocês semana que vem.